Bom, agora nesse vídeo eu vou falar sobre como foi o processo da minha vida vou contar de 2006, tá, até 2010 e de 2011 até 2015, tá? Mas eu quero pegar somente até 2010, tá? Então, vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte: quando chegou em 2006, tá? Quando chegou em 2006 eu estava fora da igreja. Uma das coisas que aconteceu foi o seguinte: quando chegou em 2006, logo no início, tá? Que eu saí de lá, claro, muitas coisas aconteceram, tá? Eu tô colocando somente alguns pontos. Então a gente já passou pelo período de 2005, tá? De 2001 a 2005 e agora de 2006 a 2010. O que aconteceu quando eu saí lá da igreja foi o seguinte: em 2006, né? Caíram os maiores trovões aqui nesse lugar aqui, onde eu estava. No caso, eu estava morando em outro lugar. Sério, meu, eu nunca ouvi. Ó, quando eu era criança, quando caía trovões, caía bastante forte, tá? Eu tenho 40 anos e eu só lembro de ouvir trovões caindo do céu, tá? Quando estava chovendo, na época que eu era criança. Depois disso eu nunca mais ouvi. E nessa época, em 2006. Uma outra vez eu já cheguei a ouvir também. Foi lá para 2009 mais ou menos, já cheguei a ouvir trovões, mas bem raramente mesmo. Trovões, você pode testar isso daí. Quando eu era criança, quando caía trovões, era uns trovões bem forte mesmo, quando eu era criança. Depois que eu cresci, eu nunca mais ouvi falar cheguei a ouvir trovões caindo quando chovia. Mas quando chegou em 2006, eu nunca ouvi, nem até o dia de hoje, nem antes disso daí, trovões tão bombados mesmo que caíram, tá? No ano de 2006, tá? Mas de fazer barulhos imensos mesmo, tá? Foi em 2006. Provavelmente alguém se lembra disso daí. Sim, foi na época que eu saí da igreja lá. Esse período de tempo aí, pessoalmente falando, foi bastante triste para mim, tá? Então foi um tempo bastante ruim. Quando chegou na metade do ano, ou seja, de maio, mais ou menos assim, Deus começou a me animar com uma determinada coisa. Aí veio como se fosse um espírito sonhador assim em mim, durante esse tempo. E durante esse período de tempo de 2006 até 2008, tá? Mas principalmente 2006, 2007, até o início de 2007, Deus colocou algo no meu coração, tá? Deus colocou um espírito sonhador dentro do meu coração, somado com outras coisas que Deus colocou no meu coração também, tá? Ah, esqueci de falar, por exemplo, quando chegou em 2000, o que eu fazia de 2001 a 2005? Eu escrevia no computador muitas coisas, tá? E até 2005, até 2003, uma dessas coisas que eu escrevia era salmos, né? Eu escrevia salmos, porque eu parei com os escritos de arte marcial e eu comecei a escrever poemas semelhantes ao rei Davi. Aí eu escrevi vários deles. Depois eu escrevia cifras, tá? Eu cheguei a fazer cerca de umas 50 cifras de música, todas elas de ouvido. Tinha um repertório imenso de cifras que eu fazia, todas elas com acordes dissonantes, sensacional, tá? Tocava diversas músicas no violão. Até 2005, tá? Até 2005, isso. Aí o que aconteceu? Deixa eu organizar aqui. Pronto. Quando chegou no final de 2006, tá? Deus me inspirou com aquele projeto de entregar as cartas àquela indivídua, tá? E aí Deus colocou isso no meu coração no final do ano de outubro, em outubro de 2006, e aí eu comecei a escrever as cartas. Foi uma das coisas que eu fiz, tá? Eu comecei a escrever aquelas cartas e mandar as cartas, tá? E eu já sabia que aquilo ali iria ser invejado. Sim, eu já sabia que quando batesse as cartas lá, aquele pessoal da igreja ia se corroer de inveja disso, tá? Porque qualquer coisa diferente que alguém fazia, eles já se corroiam de inveja, tá? Mas eu falei, não, eu vou fazer isso e vou lá falar com a tal da garota que eu gostava. Corroeram-se de inveja. Essas cartas aí, tá? De outubro até março, me geraram diversas conspirações. Foram diversas até o dia de hoje. Até o dia de hoje, tá? A gente está em 2022. Até o dia de hoje eu sou vítima das conspirações por causa do conteúdo dessas cartas aí, tá? Ok? E o que você falava naquelas cartas ali, ó?
Eu falava coisas pessoais para a garota, ou seja, do tipo assim, que eu estava gostando dela. Eu falava profecias, tá? Profecia de que profecias entre aspas, assim, ó, ensinamentos da Bíblia que reprovavam eles, tá? Eu escrevia coisas da Bíblia que Deus me ensinava, que de reprovação contra eles, tá? E desenhos que eu mandava para ela, pronto, ok? Eles corroeram-se de inveja, tá? Ok? Inclusive ela também, tá? Ok? E aí o que aconteceu? Isso daí me gera conspirações até o dia de hoje, as cartas, tá? E durante esse período de 2006, 2007, eu vou encerrar por aqui. Foi que começou um espírito sonhador no meu coração. E o que era isso daí? Não vou falar, é um segredo. Tá vendo esse castelo aí atrás? Alguma coisa semelhante a isso daí. Começou no meu coração em 2006, tá? Aí, para mim dar continuidade, o que aconteceu? Uma desgraça muito grande aconteceu contra mim em final de 2008. E ali, após essa desgraça, eu comecei a escrever os primeiros livros. Eu escrevi o romance O Encontro, escrevi os meus manuais de instrumentos musicais, tá? E escrevi o livro e o manual de vida sentimental. Acho que foram esses 3 livros, tá? Quando chegou em 2009, eu escrevi A Criação de Deus, tá? Quando chegou em 2010, eu comecei a elaborar o projeto Sinfuji, primeiro a esgrima chinesa, depois o projeto Sinfuji, tá? Ok? Inclusive o Karatê Sinfuji, que foi uma brincadeira que eu fiz, tá? E quando chegou em 2010, também eu fiz o romance Mudando o Passado. Pronto, então o processo dos livros foi de 2008 até 2010, tá? Tudo exclusivo meu, tá? Ok? Ok? Já falei pra você, como é que é a professora, Jorge? Como é que é aquela professora que você criou na história? É uma japonesa Nisei, tá? Uma japonesa Nisei, é uma moça assim de mais idade, assim. E ela tem um cabelo assim, ó, vou falar, ela tem um cabelo bem lisinho assim. E uma moça assim bonita, assim, com um rosto assim, de uma japonesa assim, com um rosto assim, Nisei, ok? Então essa é a tal da moça, a professora do rapaz da história. Bom, e eu criei esse filme aí com uma inspiração baseada no filme Memórias de uma Geisha. Eu assisti, então me veio uma vontade muito grande de escrever uma história, tá? Que era algo que eu trazia dentro de mim. Então eu falei, poxa, eu vou escrever mais uma história. Então aqui começou os meus livros, ok? Aqui começou os meus livros, tá? Ok? E o meu trabalho. E sobre essa história, Jorge, sim, eu poderia escrever todos os detalhes, tá? Eu me lembro de tudo, tá? Me lembro de todas as coisas que aconteceram, uma após a outra. Quando alguma coisa eu não tenho certeza, será que foi no ano tal ou no ano tal? Tá ali a peça, é só eu buscar uma outra lembrança, porque eu coloco as peças no lugar certinho, ok? Uma conspiração milionária contra cada um desses trabalhos, tá? Eu quero falar que se você está achando legal o meu trabalho, principalmente as pragas que eu rogo sobre os meus inimigos, tá? Eu quero que você me apoie, tá? Nas pragas e maldições que eu rogo em cima dos meus adversários. Quero que você rogue junto comigo, ok? Tá? Que eu quero que você queira ver a destruição deles junto comigo também, tá? Cada um desses trabalhos está sendo usurpado. Você imagine, você ter alguma coisa, é seu, isso aqui é meu. Estão ali roubando o que é seu e mexendo como se... Imagine alguma coisa que é seu sendo revirado e mexido com um bando de vagabundos, roubando o que é seu como se fosse deles. Ok? Consegue entender? É isso daí, tá? Cada um dos meus trabalhos sendo extremamente invejado, tá? Caluniado e roubado, ok? Então é isso daí, tá? Bom, vou aproveitar os 15 minutos então. O que veio no meu coração? Quando chegou o ano de 2008, tá? Uma das coisas que eu posso falar é o seguinte, eu não sabia nem pra onde ir, entendeu? Eu não sabia nem pra onde ir, nem o que fazer, tá? E eu estava assim numa agonia muito grande mesmo, tá? Porque durante todo esse período de 2001 até 2010, eu não sabia nem pra onde ir, tá? Nem o que fazer, tá? Ok? E não vou falar outras coisas aqui, mas o que aconteceu foi que quando eu tive a ideia de fazer os livros, tá? Foi como se fosse uma lâmpadazinha aparecendo na minha mente. Eu falei, poxa, já sei o que eu vou fazer. Eu vou escrever livros
e vou descobrir como registrar esse livro e vou viver vendendo esses livros. E essa foi a minha estratégia que veio. Isso daí que conseguiu realmente abrir para mim uma grande esperança, tá? Mas de 2008 até 2009 foi uma batalha para eu descobrir. Por quê? Porque a ideia era que registrar um livro era muito caro, entendeu? Que tinha que pagar não sei quantos R$ 1.000. Eu falei, como é que eu vou juntar isso daí? Aí eu ficava mandando um papelzinho, toda a parte pedindo patrocínio, papelzinho de rua em rua mesmo, pedindo patrocínio para registrar os meus livros. Aí por acaso uma pessoa lá no Orkut foi e falou que era muito fácil registrar um livro. Eu fiz um Orkut com a foto do Conde de Monte Cristo. Aí ele foi e falou para mim assim, Edmond Dante. Aí eu falei, o que é isso? Aí ele falou, o Conde de Monte Cristo se chama Edmond Dante. Ah, tal. Aí foi numa dessa que você vai escrever um livro, um troço assim, tá? Aí sim, é muito fácil registrar um livro, você é na Biblioteca Nacional. Aí eu falei, o valor é assim, assim. Eu busquei todas as informações, eu falei, em 2009, tá? E aí foi que com muita dificuldade, tá? Eu cheguei a tirar do dinheiro do salário de um mês que eu trabalhei, tá? Eu tenho isso escrito num post, tá? E eu acredito que está no meu escrito Minha Vida em 3 Etapas, tá? Faz parte de alguma das minhas anotações aí. E aí eu consegui registrar, e graças a Deus eu consegui registrar todos os primeiros escritos. Todos os primeiros escritos que eu tenho comigo, eu consegui registrar. Esses que eu falei aqui desse período de 2010, milagres aconteceram, eu consegui registrar, tá? Consegui. Foi com muita dificuldade mesmo para registrar. Poxa, mas custa só R$ 20. Muita dificuldade. Muita coisa mesmo. Foi como se custasse não sei quantos mil para mim. E aí o que aconteceu? Esse era o projeto. Eu ter livros e eu poder vender esses livros. Esse foi o primeiro projeto que eu tive, tá? Dos livros e vender os livros. E aí, depois já começa uma nova etapa quando começa o ano de 2011, né? Começa o ano de 2011. Aí nesse momento aí, Deus já tinha me dado o projeto Sinfuji, os livros do projeto Sinfuji, a prima chinesa Sinfuji, aí estava começando o meu trabalho. Os livros de arte marcial, todas essas coisas, tá? As primeiras coisas, no caso, os primeiros livros falando sobre Deus, os livros de instrumentos musicais, tá? E os livros dos romances, tá? Pronto, e aí em 2011 começa uma nova etapa, tá? De coisas que eu fiz. Só que nesse vídeo eu quero falar sobre isso daí, ó, esse castelo que está aparecendo aí atrás. É isso daí que Deus colocou no meu coração desde 2001, tá? Quando eu comecei a buscar a Deus, ok?